O News no ar, Brasil! E a informação também está no ar, exatamente, porque esse boletim tem um compromisso com você de levar uma informação de qualidade, para que você possa decidir com o maior volume de conhecimento. Olha que bonito! Um volume maior de conhecimento, suas decisões financeiras e com o seu dinheiro. E essa semana é uma semana completa. A semana passada tivemos feriado nos Estados Unidos. E aí, Cleverson, o que aconteceu na semana passada de importante que pode afetar nesta semana? Fique esperto, fique conectado, porque está começando o News para você. Suba a vinheta, meu diretor. E a gente começa falando da semana passada de pautas importantes tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Para falar nos Estados Unidos, o Donald Trump voltou a falar sobre a questão das tarifas. Ele já disse que essa semana irá notificar os países sobre os percentuais que ele vai aplicar. Portanto, semana passada, o mercado digeriu de uma maneira com muita expectativa sobre as decisões dele. Também o mercado digeriu os dados, sobre o pacote aprovado, o pacote fiscal do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Em alguns detalhes, aconteceram alguns cortes em programas de saúde, mas o fato é que nos próximos 10 anos, esse pacote do Trump, que chamou a atenção dos analistas, dos especialistas, pode aumentar ali a dívida norte-americana em 3,3 trilhões de dólares. Isso foi algo que deixou uma expectativa muito grande no mercado internacional sobre o futuro desse pacote aprovado. E aqui no Brasil, Cleverson, aqui não foi diferente não. O ministro Alexandre de Moraes pôs um fim à medida provisória do IOF, dizendo que tanto o executivo quanto o parlamento precisam se reunir e chegar a um acordo sobre esse assunto. E para isso, ele marcou audiência para o próximo dia 15 de julho para definir essa questão do imposto, o aumento da alíquota do imposto sobre operações financeiras. A agenda da semana, o que esperar para essa semana completa aqui no Brasil, Cleverson? Aqui no Brasil, nós temos os dados importantes, destaque para o relatório Focus do Banco Central do Brasil, que sempre é importante nós acompanharmos a evolução da inflação, do IPCA, da taxa de juros, futura taxa, a taxa básica de juros para o futuro e também do produto interno bruto, a geração de riqueza no país. Sempre é interessante verificar o comportamento de uma semana para outra desses indicadores. Aqui essa semana também no Brasil sai dados com uma questão de produção e vendas de veículos, no Brasil, para ver quanto que foi a movimentação de compra e venda de veículos no mês de junho e também dados importantes da indústria, e também do comércio brasileiro. Lá na China é hora da inflação. Inflação ao consumidor e inflação ao produtor. São dados importantes para verificar se a economia gigante asiática voltou novamente a trilhar um caminho de crescimento. Essa semana também, pessoal, nós temos o 9 de julho, que é a preocupação sobre qual será a postura do governo Trump em relação ao fim do prazo que ele determinou para negociar com os outros países. O fato é que ele já determinou que o BRICS, que está se reunindo no Brasil nesses últimos dias, do final de semana para cá, também terá um acréscimo em suas tarifas de 10%, o que movimentou o mercado de uma forma geral. No entanto, a perspectiva dos investidores na semana passada do Brasil foi positiva. Sim, senhor, exatamente. A Bolsa, o Ibovespa, a Bolsa de Valores brasileira, fechou ali no seu recorde a 141 mil pontos. Exatamente isso. E um ponto interessante, o dólar caiu, o dólar reduziu a patamares ainda maiores no acumulado do ano. E o detalhe principal sobre isso é o quê? Quando o dólar cai, Cleverson, é importante comprar, é sempre muito bom ter reservas dolarizadas, que é hoje uma das moedas, ou a principal moeda mais forte do mundo. Tá aí a oportunidade, digamos assim. E lá no mercado do Bitcoin, tem mais alguma coisa para essa semana, Cleverson? Tem, lembrei agora. Essa semana também os Estados Unidos vai produzir o quê? Vai divulgar o relatório do Comitê de Política Monetária do Banco Central, dizendo o porquê, na última reunião de definição de taxa de juros, eles mantiveram a taxa nos patamares de 4,25 e 4,50. Sempre que esse relatório é divulgado, cria-se uma expectativa para as próximas reuniões. Agora sim, e o mercado de ativos virtuais? Estou aqui aguardando ansioso o que você vai falar. E essa semana,
lá na Ava Educacional, você pode acompanhar essas reportagens que eu divulgo aqui no News para você, portal avaeducacional.com.br, a gente retirou que o projeto de lei criado por um vereador lá em Belo Horizonte, lá em BH, ele já colocou em pauta na Câmara para denominar, para dar o destaque que BH é a cidade do Bitcoin, exatamente. Mas enquanto muitos pensam que o projeto dele é no propósito de avançar, acelerar o processo de meios de pagamento usando o Bitcoin, pelo contrário, ele quer atrair para a economia da capital mineira o quê? As empresas que fazem as prestações de serviços de ativos virtuais em destaque ao Bitcoin. Ele quer ser conhecido como a capital do Bitcoin no Brasil, exatamente. Então é só avançar como a utilização do Bitcoin para pagamento nos comércios, nas relações comerciais, mas e sim trazer a parte de programação da blockchain, dar apoio aos prestadores de serviços, aos mineradores e assim sucessivamente. Essa é a ideia do projeto de lei de um vereador de BH que quer transformar a capital mineira na capital do Bitcoin no Brasil. E é só isso, Cleverson? Não é só isso, não. Os traders de análise técnica do Bitcoin apontaram dois ativos muito atrativos para o segundo semestre. Destaque Bitcoin e Solana. O fato dos estudos desses trades sempre são baseados em análise técnica de preço. Sempre comportamento do preço. O mês de julho sempre é muito oportuno e o Bitcoin costuma, nos últimos 10, 15 anos, ter um histórico bom em julho. Porém, os analistas acreditam que o fato do Bitcoin estar oscilando ali entre os 100 a 109 mil dólares, ele pode criar uma curva interessante, ele pode romper um limite de preço interessante, o que levaria ele a patamares de preço ainda esse ano de 150 mil e para o ano que vem a perspectiva de 230 mil dólares. Gente, que oportunidade, hein? Será que é o momento de você olhar esta oportunidade? Lembrando sempre aqui no News, primeiro olhe a sua tolerância ao risco. Primeiro olhe a sua capacidade de contrair risco. Entenda o seu perfil. Depois você olha com carinho essas oportunidades, essas informações que nós passamos aqui no News para você. E por hoje é só, meu querido diretor, e eu espero todos vocês que estão aí me vendo na próxima semana.